crer, somente crer, tudo é possível, somente crer em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Sabe, com as nossas mãos levantadas em adoração ao Senhor. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Depende da sua fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, revela-te a nós mais uma vez nesta noite, através da Tua palavra, através de sinais, prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado, transformando as nossas vidas, os nossos corpos mortais, tirando de nós, ó Deus, toda escória, toda lama, pecado, maus pensamentos, maus costumes, ideias erradas, pensamentos errôneos, desejos que não está condizente com desejos cristãos, tudo aquilo que não é Teu, Pai, que saia de nós nessa noite e que o fogo santo do Espírito, Senhor, possa passar por nosso meio, queimando de nós toda a incredulidade, nos purificando a cada momento, nos tornando, ó Deus, a cada dia mais santo, mais separado, mais perfeito, porque é nessa missão aqui na terra, é ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E, Senhor, mais uma vez nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo perdão por nossos pecados e agradecendo a Ti pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de estar junto com nossos irmãos e irmãs, louvando e agradecendo o Teu santo nome, Pai amado. Então que as Tuas promessas nesta noite encontrem guarida em nossos corações e que possam ser cumpridas em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós nesses dias. Te pedimos o nome de Jesus Cristo por estas pessoas aqui presentes, por cada família aqui representada, por aqueles que estão ouvindo através da emissora, que o Senhor esteja com cada um deles, ajudando-os e os abençoando em toda boa obra, à medida que Te seguem, à medida que creem mais e mais em Ti. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, nós Te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Mesmo em pé, vamos já ler as Escrituras, e desta feita será no Evangelho de São João, no capítulo 20, e o versículo 29 ao 31. João, capítulo 20. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Senhor, nós temos lido esta porção de Tua Palavra, Pai. Sabemos o que ela pode significar para nós nesta noite, porque o significado dela já está expresso, como está escrito, da forma que o Senhor deixou escrito na Tua Palavra. Mas, Senhor, depende da atitude de cada coração e da forma pela qual cada um de nós temos vindo nesta noite. Receberemos aquilo que temos vindo buscar. Então, Pai, que a intenção de todos nós seja Te buscar cada vez mais em espírito e em verdade, e que possamos encontrar isto nesta noite, porque o Senhor disse: aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, que nesta noite as portas do céu, através das quais o Senhor envia e derrama Tuas bênçãos, portas estas, Pai, que às vezes é incompreensível para as pessoas, como até hoje as pessoas não compreendem que Pedro abriu esta porta no dia de Pentecoste. Então que possamos entrar por esta porta, entrar por ela e achar pastagem, uma vez que esta porta é o próprio Senhor, uma vez que esta porta é a Tua Palavra, uma vez que esta porta é a Tua verdade. Então que neste culto possamos encontrar pastos verdejantes depois de entrarmos por esta porta. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Muito bem, eu agradeço a presença de cada um de vocês, o sacrifício que vocês fizeram, de mesmo nesta noite fria, úmida, de terem deixado seus aposentos, a tranquilidade dos vossos lares, e terem vindo até aqui para juntos cultuar ao Senhor. Isto é algo louvável, mas nós sabemos que não estamos aqui atrás de louvores ou atrás de elogios, porque a nossa vinda aqui é exclusivamente para adorar o Senhor, para aprender de Deus no seu templo. E Jesus disse que mesmo depois de fazeres tudo que foi pedido e ordenado, ainda não passareis de servos inúteis. Isto foi o que Jesus nos ensinou. Então nós sabemos que não estamos aqui para sermos vistos e ouvidos, estamos aqui porque nós necessitamos estar no ambiente como este, necessitamos de estar numa atmosfera como esta, necessitamos estar junto um do outro, necessitamos estarmos aquecidos pelo calor do Espírito Santo. Então recebam meu abraço, fraternal a todos vocês, e está à disposição das pessoas, dos irmãos, que cada família tem a sua. Nós apenas estaremos cobrindo a despesa necessária, não é? Que é cobrada para a despesa do correio, qualquer coisa assim. Então nós sabemos disso. Nós temos um propósito, pelo menos no rádio, vocês conhecem isso, de distribuir literaturas e CDs grátis. Continuamos avisando isso, onde temos programação grátis para os nossos ouvintes, porque Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste. Agora, eu também recebi muito de graça. Quando eu comecei a ouvir essa mensagem, eu ouvia pelo rádio, eu escrevia pedindo, eu queria aprender. E quem me enviou de graça. Mas aquele que me enviou de graça, alguém cobriu aquela despesa para poder chegar até mim. Alguém cobriu a despesa. Então, depois que eu aprendi, então eu comecei agora a cobrir os custos para que outras pessoas recebam de graça. Porque se nós quisermos sempre ter de graça, nós não passaremos então de parasitas aproveitando da boa vontade de alguém. E aquilo parará em nós, porque não terá prosseguimento. Uma vez que não tem prosseguimento, você corta o fluxo da continuidade. Deus é um Deus de continuidade. Então você recebeu de graça, então vai chegar o momento que você vai ter que dar também aquilo de graça. E depois você que recebeu de graça, faça por onde outra pessoa receber de graça. Mas saiba de uma coisa, todos temos que pagar um preço. A salvação é de graça, mas o preço se paga por ela, ninguém quer pagar. Abnegação, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. É tudo que Jesus exige. A salvação é de graça, não tem que fazer nada, nada, tudo de graça. É um preço que você não pode pagar. Mas o que eu posso fazer em agradecimento? Deixa tudo que tens, a grande fortuna, a fazenda, deixa tudo isso de lado e está aprendendo tua vida aqui na terra. Deixa tudo de lado, me segue. O jovem rico baixou a cabeça e disse: o preço é muito alto, né? O preço é muito alto. Aí Jesus disse: ajuntai tesouros no céu.
porque é onde a traça não rói, o ferrugem não come, o ladrão não rouba e tal. Mas ninguém quer juntar tesouros no céu. E tudo que você fizer pela obra de Deus, pela causa de Deus, pelo Evangelho de Deus, você está entesourando para a vida eterna. Porque o trabalho de Deus tem que ser feito. E Deus faz esse trabalho através de você. Deus é o dono do ouro e da prata. Então Ele dará condições para que o seu trabalho seja feito. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas quando seu Filho, Jesus Cristo, nasceu, Deus já sabia que ele passaria um tempo às escondidas no Egito. E até o velho José se estabelecer no Egito, divulgar sua profissão e começar a ganhar dinheiro para sustentar a sua família, tinha que ter algo para cuidar deles. Então Deus, o dono do ouro e da prata, providenciou, tocou no coração de 3 homens sábios, ricos, e eles levaram ouro, incenso e mirra e depositaram aos pés de Jesus. Com aquilo ali foi suficiente para José sustentar o seu filho, né, por criação, e sua família durante o tempo da matança das crianças, e eles tiveram que fugir e se estabelecer no Egito. Então Deus tem a forma de fazer as coisas. Nós é que precisamos ter sensibilidade de ver como é que Deus trabalha. Amém? Então, são estas as minhas palavras iniciais, e eu creio que estamos prontos então para entrarmos no nosso estudo aqui. Nós estamos, eu vou ler outra vez o versículo, enquanto vocês mesmos sentados, né? Onde eu quero ler o versículo 31 de João 20. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bem, no culto anterior, no culto de sexta-feira, os irmãos que estiveram aqui, nós aprendemos um pouco a respeito do ter o Pai e ter o Filho. E nós precisamos prestar bastante atenção, mais da conta, né? Porque nós sempre prestamos atenção. Mas quando citamos isso, não é apenas por dizer, é que realmente precisa se prestar atenção um pouco mais, senão você fica embaralhado no meio das palavras e depois não sabe mais do que está sendo falado. E isto que estamos ensinando aqui, isso está indo para outras pessoas para ajudá-las na compreensão da doutrina de Cristo. E estes cultos que estamos pregando sobre esta série de ensinamento, estamos tratando dos benefícios da revelação. Os benefícios trazidos a nós pela revelação da doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo, doutrina é forma de crer. A forma como você crê, como te foi ensinado, o que você aprendeu. E se o que você aprendeu for corretamente, então aquilo é uma revelação que te trará benefício. O benefício da revelação da doutrina de Cristo. E esse benefício é tão sério, é tão grande, que o apóstolo João diz que quem não perseverar na doutrina não tem a Deus. Mas aquele que perseverar na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. E nós estamos aprendendo estas lições como uma lição de escola dominical, já que nós não temos culto pela manhã para a escola dominical. Então, eu quero passar para vocês a continuidade do culto anterior, e eu quero primeiramente levá-los para a mensagem Crendo em Deus, parágrafo 136, para que você perceba e observe o porquê do teu aprendizado, o porquê que você vai aos cultos, ou vem aos cultos, ou se assenta para ouvir, quer na igreja ou em sua casa, ou para ler. Observe porquê, o que é que te impulsiona a ouvir a palavra, a crer na palavra, a observar a palavra. Não é você, não é simplesmente porque você deseja. Aqui está, observe isto. Sabe de uma coisa? Como um Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã, as pessoas não querem crer em fé. Como é que nós lemos? Estes, quer dizer, as coisas, os sinais, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Você precisa ter vida eterna, mas como é que é isto? E para que crendo tenhais vida. Tá. As pessoas não querem crer em fé. Como Deus fez a terra,
Ele falou. Simples assim. Ele falou. E este mundo, esta manhã, diríamos esta noite, é a palavra falada de Deus. Porque a palavra falada é a semente original. A palavra falada de Deus é a semente original. Então este mundo é a palavra falada de Deus trazida à existência. Ela se tornou matéria palpável, vista, tocada, sentida. E ele creu em sua própria palavra. Deus. Ele creu em sua própria palavra. Por isso que ele diz assim, olha, eu velo por minha palavra para a cumprir. Porque ele sabe que a sua palavra não volta vazia. Deus sabe que o que ele fala é com um propósito. Ele não fala apenas por falar. Observe. E se Deus e você é descendência de Deus, e Deus está em você, ele crerá na própria palavra dele. Quem crerá? Você? Não. Deus em você. Porque este é o mistério que Paulo falou dele. Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. E Paulo chegou a dizer, como aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou por sua graça para revelar seu Filho em mim. E ele disse, aí eu não consultei nem a carne nem o sangue, porque é algo que vem por revelação. Mas é claro, esta revelação que não depende de carne e sangue, ela vem através de lábios humanos. Pedro estava diante de carne e sangue. Jesus Cristo, ele tinha corpo, espírito e alma. E Pedro aprendeu, foi instruído com ele. E quando Pedro disse que tinha aprendido, ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse, não tu revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Mas como era que o Pai estava falando? O Pai estava falando através de lábios humanos. Jesus era um homem, carne humana, inclusive. A palavra materializada, a expressão do pensamento de Deus, a palavra de Deus feito carne, assumindo um corpo chamado Filho de Deus. Então veja, e o Pai nele. Agora, se Deus, e você é descendência dele, e Deus está em você, então ele crerá na própria palavra dele. Embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. Não importa o que as pessoas digam. Veio o que quero dizer? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Isto é certo? A congregação diz amém. Então você não olha nas coisas que você vê, você olha nas coisas que Deus disse. O que é que você vê? Você vê problemas. O que é que você vê quando você olha para si próprio? Dificuldades, incoerência, incapacidade, fraquezas, é isso que você olha. Mas quando você olha para Cristo, aí você diz, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Não importa o que você esteja vendo, doenças, enfermidade, a família se desfazendo, não importa o que você esteja vendo, olhe o que a palavra diz. Aí não é você olhando, é Deus olhando através de você, porque Deus estará sempre voltado para a sua palavra. Porque você não pode separar Deus de sua palavra. Amém? Muito bem, então você crê na palavra por causa de Deus em você. É o Espírito Santo que te traz à igreja, é o Espírito Santo que te leva a crer, é o Espírito Santo que age em você o querer e o efetuar, o querer e o realizar. É o Espírito Santo que faz isso. Então nós não temos que nos gloriar por alguma coisa, por ser melhor do que os outros, por estarmos caminhando para o céu. Não temos nenhuma glória nisso. Nós não estamos aqui para glorificar a nós mesmos, para gloriar a nós mesmos. Estamos aqui para dar honra e glória ao Senhor Jesus. Porque todo o trabalho é dele. Paulo disse, aquele que começou em você. Veja, não foi você que começou obra nenhuma. Eu criei o ministério. Fulano de tal fez isto. Ciclano de tal fez isso. Nada disso. Paulo disse, Deus, eu estou certo, certíssimo, que aquele que em vós começou a boa obra é quem vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Não depende do homem, não depende da mulher, depende de Deus fazer a sua obra. Agora, nós apenas somos vasos
que nos colocamos disponível para ser usado por Ele. E o vaso, ele não tem nem o direito de dizer: por que me fizeste assim? Por que eu não sou melhor do que isto? Por que eu não sou desse jeito? Por que eu não sou como fulano? Por que eu não posso ser como ciclano? Ele te fez da forma que você é, porque Ele é um Deus de variedade e quer que você seja como você é. E estou falando de nenhum sentido, vocês entendem. Mas do outro lado, esse Deus que fez este vaso foi encaminhado para lugar diferente, para ser colocado outros tipos de produtos. E o que é que Deus fez? Te tirou da lama, te santificou, quer dizer, te limpou pela lavagem da água, pela palavra, e está te colocando a cada dia mais apto para ser cada vez mais cheio com o produto próprio, que é o Espírito Santo mesmo, em você. O Espírito Santo em você. E esse Espírito Santo em você, como é que ele vem? Existe uma forma através da qual o Espírito vem. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Você tem que ouvir a palavra. Sem ouvir a palavra, sem aprender a palavra, você não obterá o Espírito. E a palavra, ela vem de uma forma que as pessoas não querem. A palavra vem através de 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. O quíntuplo de Efésios tem que estar em atuação, porque Paulo disse: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. E Paulo disse que esse quíntuplo, esses 5 ministérios é para aperfeiçoamento dos santos. Está na carta aos Efésios, eu creio que é o capítulo 4, versículo 11 ou 20, se não me falhar a memória, mas vocês conhecem as escrituras, visando o aperfeiçoamento dos santos. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora, eu disse no culto anterior, isto é uma continuidade do outro culto, que infelizmente as pessoas parecem que nunca aprenderam estas coisas. Um moço colocou na nossa comunidade, na internet, dizendo assim: nós não precisamos de mais nenhum reverendo, nós não precisamos de mais nenhum estudo, não precisamos de nada disso, porque já temos a mensagem do profeta. Isso quer dizer que esta pessoa não tem a mensagem. Ele não tem a mensagem. Se ele tivesse a mensagem, ele creria nos outros ministérios que acompanham o ministério profético. E nós aprendemos no culto anterior, isto aqui, eu li esta expressão, mas estava no espanhol, mas eu procurei agora e encontrei o que já está traduzido para o português. O que eu citei, eu disse que estava no livro das eras da igreja, no capítulo 4, precisamente na era da igreja de Esmirna, no parágrafo 140, na página 142 do livro espanhol. Quando foi traduzido para o português, está na página 133. Era isso aqui que eu procurava quando nós começamos o estudo sobre a deidade, mas eu não encontrei, porque eu pensava que estava no começo do livro. Está na página 143 e diz assim: em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. A luz, vocês lembram quem estava aqui sexta-feira? A luz vem através de algum mensageiro. Que luz é essa? Bem, a luz. Agora, você leva isso para as escrituras. A primeira palavra que Deus fala é esta: haja luz, e houve luz. Por quê? Porque Deus é luz e não há nele trevas alguma. Primeiro ele tinha que expressar a sua natureza. A natureza de Deus primeiro tem que ser expressada, porque essa natureza expressada, ela vem exatamente em manifestação, trazendo adiante os atributos de Deus. Assim como você, quando você expressa a sua natureza e você passa adiante seus atributos, você traz um filho à existência. E aquele filho trará a natureza humana, porque é filho de um ser humano. Então Deus não podia expressar outra coisa a não ser aquilo que fosse de sua natureza. Então foi: haja luz. E quando a palavra de Deus foi feita carne e foi chamado Jesus Cristo, o Logos que saiu de Deus, aquela pequena luz branca
aquela pequena ainda luz que você aprendeu em cultos anteriores, quando aquilo estava num corpo de carne, o que é que as Escrituras dizem? Nele estava a luz, e era a luz dos homens. Bom, eu vou ler como está nas Escrituras, porque, olha, é muita coisa, e eu gosto que fique bem esclarecido. João capítulo 1 diz assim, o versículo 4: nele estava a vida. É exatamente isto, porque senão não combinaria com o que nós acabamos de ler, né? Já que a Bíblia tem uma concordância temática perfeita. Estes, porém, foram escritos para que creiais em Jesus, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui está, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tá, muito bem. Como foi que esta luz veio? Ela veio e foi difundida. E quem difundiu esta luz? Esta luz veio na forma de um homem, que as pessoas podiam escarnecer e zombar dele, cuspir em sua face, arrancar suas barbas. Se a Bíblia tivesse sido mais, vamos dizer assim, tivesse expressado de uma forma mais clara o sofrimento doloroso do Messias, diria, urinaram sobre ele, escarraram sobre ele, todas essas coisas. Não entenderam, não compreenderam. Por isso ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que estavam fazendo aquilo com a luz que Deus enviou, o haja luz de Deus. Mas esta luz foi difundida pelos homens. E quando esses homens começaram a difundir a luz, eles não fizeram outra coisa a não ser falar exatamente as palavras que aprenderam da boca daquele homem chamado Jesus. E quando eles começaram a falar para as outras pessoas o que eles aprenderam com Jesus, eles estavam sendo exatamente outra vez luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Bem, para seguir a Jesus e não andar em trevas, tinha que receber a luz. E como eles receberam a luz? Ouvindo a palavra daqueles que aprenderam com Jesus. E esses que aprenderam com Jesus, Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. É uma continuidade. É uma continuidade. Então, cada vez que um verdadeiro pregador da palavra difunde o ensinamento de Jesus Cristo, ele está sendo a luz, levando a luz adiante. E aquelas pessoas que são iluminadas se tornam outra vez luz. E aquilo vai iluminando. Isto vem há 2000 anos cruzando do Oriente ao Ocidente, até que tem chegado a nós. E isto vai ter que retornar outra vez para o lugar de onde saiu o grande foco. Tudo começou em Deus, terminará em Deus, porque Ele é de eternidade a eternidade. Então Deus tem um padrão, e esse padrão não pode ser quebrado. E o padrão de Deus foi esse: levantar um homem, e aquele homem difundir a luz, como ele prega a verdade. Depois que ele sai, tem que ter alguém para dar continuidade. É isso que eu estou lendo para vocês aqui. Vamos lá, página 133 do livro das Eras da Igreja. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão ou modelo, não é? É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha, viu? Através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. A luz só pode se espalhar por aqueles que foram fielmente instruídos. Bem, o que foi a luz nos dias de Jesus? Ele se declarando o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Esta foi a luz nos dias de Paulo. No tempo de João, o último apóstolo vivo, foi exatamente desta luz e deste conhecimento que ele passou para nós aqui na sua primeira carta. No capítulo 1, ele começa a nos dizer estas coisas. Ele diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos,
o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Vocês estão lembrando do que nós lemos no livro de João, capítulo 20, versículo, creio que é o 31? Essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esta vida pode ser tocada. Veja, nós vimos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, veja, e testificamos dela e vos anunciamos. Deram continuidade, estavam levando adiante. E vos anunciamos a vida eterna que estava. Aonde estava? Estava com quem? Estava com o Pai, porque Deus é luz. Onde estava Jesus? No princípio. Ele estava em Deus. Deus, só Deus podia carregar com ele aquela semente matriz, através da qual todas as outras sementes viriam. Aquilo que vocês aprenderam, primeiro um carocinho de milho, não importa se daqui a 1 ano, 2 anos você tem ali um saco ou um celeiro cheio de semente, mas todas as sementes terão que ser exatamente como aquela outra, porque descende de um grão original. Cada filho de Deus terá que manifestar o caráter do Pai, o caráter de Deus, o grande mestre criador do universo, porque ele semeou a semente primordial, seu filho. Amém. E este filho foi exemplo para que todas as outras sementes seguissem a mesma natureza. E como o filho trouxe a natureza do Pai, o Cordeiro de Deus trouxe a natureza do Pai, por isso a pomba pôde vir para o Cordeiro. E então nós que nos declaramos filhos de Deus, nós temos que então manifestar aqui na terra a natureza do Cordeiro. Por isso que Paulo mostrou que as 7 virtudes do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. O Cordeiro de Deus manifestou essas 7 virtudes, para que nós, tendo ele como nosso exemplo, como disse Paulo, possamos também adquirir esta fé, este conhecimento e manifestar também a mesma natureza. É a única forma de provarmos que estamos provindo, ou que nossa fonte de origem é Deus. Amém. Esse aqui na terra manifestarmos sua natureza. Porque um filho que não tem a natureza do pai, quando ele não tem a natureza do pai, olha, esse menino é filho de quem? É de fulano? Meu Deus, parece não. O pai dele não age desse jeito. É filho de fulano? Não é possível, misericórdia. Sabe? Agora você sabe, estamos falando isso no natural e no espiritual. Um genuíno, verdadeiro, original, filho de Deus, através da sua geração e da sua descendência, você não sabe o que veio. E ele pode gerar uma criança e aquela criança ser um filho do diabo. Porque as sementes se misturaram, saiu do natural, do físico e passou para o espiritual. Assim como tem demônio no estado físico, tem demônio no estado espiritual, no espírito, na alma das pessoas. E quando o demônio está na alma, a pessoa se torna religiosa. Demônio no estado físico funciona. Demônio no estado físico é fácil de ser percebido. Mas demônio no estado religioso, na alma da pessoa, no espírito da pessoa, é diferente. A pessoa se torna religiosa e adora a Deus. E louvam, e tudo se emociona. Caim era assim. Mas a natureza que manifesta é diferente. Não é a natureza do Pai. Por isso que nunca vão para o que está escrito. Caim não podia ir para o que estava estabelecido. Por isso que o seu culto, a sua adoração foi florido, bonito, com flores do campo, com verduras e tudo isso. Não era a natureza do Pai que estava nele. Mas Abel, quando ele ofereceu o seu culto, ele mostrou exatamente o que ele tinha por dentro. E o que era que ele tinha? Revelação da vontade de Deus. Então ele ofereceu o sacrifício com sangue, porque foi revelado a ele que o primeiro pecado não foi um fruto comido, foi um ato praticado. E naquele ato praticado houve rompimento de células, porque a virgindade foi rompida. Quem ensinou isso para Abel? A revelação. Aquela mesma que Pedro teve, que mostrava de quem Jesus descendia, porque ele viu em Jesus a natureza de Deus. Por isso ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tua natureza identifica a ti como filho de Deus. Bem, mas eu não concluí aqui. Mas é claro que todos aqueles que saem
nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Estamos falando de continuidade. Observe. A luz vem a partir de um mensageiro que Deus envia, e depois, o que é que acontece? A luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Você sabe por que nós ficamos aqui com uma luz desfocada, assim, meia pálida, sem enxergar direito? Porque nós aprendemos com pessoas que não foram fielmente instruídos. Por que será que os luteranos não conseguem ver a luz de Deus para hoje? Porque eles não foram bem instruídos. Eles tiveram apenas uma pequena parte da verdade e pensaram que aquilo era toda a verdade. O justo viverá pela fé, que está nas Escrituras, é a verdade, mas não é só isso. Por isso que Wesley, quando veio depois de Lutero, disse: não é só isso, irmãos luteranos. Não é só o justo viverá pela fé. E continuaram batizando criança, continuaram fumando seus cachimbos e tudo mais. Entende? Ele lutou contra um lado da coisa, mas Wesley veio e disse: não é só isso. O justo viverá da fé, mas também, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então começou a pregar a santificação pela fé, não só a justificação, mas também a santificação. Aí veio William Branham, disse: não é só justificação e santificação. Você agora precisa ser cheio do Espírito Santo. Você tem que agora ser selado pelo selo da promessa. Veja, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora, por que será que a última mensagem vem exatamente igual à mensagem do primeiro mensageiro, do apóstolo Paulo? Porque Paulo recebeu instrução direta de Deus. Ele disse: eu não recebi da carne e do sangue, ele revelou isto a mim. Uma revelação de Deus. Agora, queira crer ou não, mas é claro que quando Deus levanta alguém com a revelação, o diabo levantará centenas também, cada um com a revelação particular, que é para confundir. Antes de Jesus não veio outro Jesus também? Tinha um que até se chamava Bar Jesus, e muitos deles, e disseram: somos o Messias. E de acordo com Gamaliel, aglomeraram em torno de si pessoas. Teve dele que até teve um grupo de 400. Mas Gamaliel disse: olha o final deles. Não sei se foi Gamaliel, creio, foi isso mesmo, Gamaliel. Disse: olha, vocês lembram, não vão perseguir esses homens, porque vocês lembram que levantou-se um Bar Jesus, levantou outro e tal, se dizendo Messias, e vocês viram o final deles. Vamos ver se esse grupo vai se tornar assim também. Porque sempre que Deus envia um ministério divino, haverá os imitadores daquele ministério. Então o que você encontra aí, não sei quantas milhares e centenas de religiões diferentes, estão imitando alguma coisa. Eles falam a verdade, mas não têm a verdade. É diferente falar a verdade de se ter a verdade. Qualquer um pode citar as Escrituras, e qualquer um que citar as Escrituras estará falando a verdade. Qualquer um que citar qualquer parte da Bíblia estará falando a verdade, porque Jesus diz: tua palavra é a verdade, e a palavra de Deus está aqui na forma de letras para nós. Mas o problema não é ter a letra da verdade, é ter a revelação da verdade. Jesus diz: o Espírito é quem vivifica, porque a letra mata. Está aí inanimado, coloque lá no lugar e fica aí 10, 15, 20 anos, cheio de poeira, daqui a pouco as traças corroem. Porque é uma coisa inanimada, sem vida. O Espírito Santo vem para vivificar. E vivificar é tornar a dar vida, é dar vida ao que estava morto. Por que você está vivificado? Você já ressuscitou com Cristo. Paulo diz: nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos vivificou por Jesus Cristo. Quer dizer, nos deu vida. É desta vida que estamos falando, é desta vida que é luz. E esta luz foi tocada, abraçada pelos apóstolos. E nós, para podermos ver, abraçar e tocar esta luz, nós temos que ter a verdade em nós. A verdade das Escrituras, a verdadeira doutrina de Cristo. Mas essa doutrina de Cristo só pode ir às pessoas através de pessoas bem instruídas. E como é que elas são instruídas? Do jeito que Jesus levantou 12 ao seu redor e instruiu eles. E disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabe o que as religiões fizeram? Disseram: todo mundo tem que ir para atender o ide de Jesus. Não foi assim que Jesus disse. Ele disse: ide a quem ele chamou para ir.
Porque através deste ide, todos querem ir. Aí você encontra, veja a diferença, aí você encontra uma pessoa se converte hoje lá nas praças, no outro dia está pregando. O que é que ele está pregando? Está ensinando o quê? Uma coisa é você testificar, olha, Jesus me salvou. Eu fazia isso, fazia aquilo outro, mas Jesus me libertou disso. Outra coisa é você querer pregar a palavra, ensinar a palavra. Gente, ensinar, o que vocês acham que é ensinar? É doutrinar. É doutrinar. E não é um homem que doutrina. Não é um homem que doutrina. A doutrina é de Deus. Só Ele pode dar essa doutrina para nós. Então Ele tem que chamar alguém, instruir esta pessoa para que os outros aprendam isto. Por isso Ele chamou 12, instruiu e disse ide. Ele estava dizendo ide para aqueles que Ele instruiu. E então, em cada dispensação, somente a quem Deus chamou para esse trabalho é que poderá instruir as outras pessoas. Agora todo mundo quer fazer. As mulheres estão fazendo, mas a Bíblia diz que elas não podem. Não permite que a mulher ensine, diz Paulo. Esteja as mulheres caladas, não lhe é permitido ensinar, falar. Se querem aprender, pergunta a seus maridos em casa. Então, se ela vai aprender, pergunta ao marido, como é que vai ensinar o marido das outras na igreja? Ah, mas aquilo foi lá no livro de Coríntios, lá que estava... Não, mas ele escreveu também a Timóteo, dizendo para Timóteo essas coisas, quando ele escreveu a carta a Timóteo. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine e tal. Não, mas o pastor disse que eu podia, eu fui ungida pregadora, eu sou missionária, eu sou pastora. Eu não estou criticando, mas apenas mostrando para você o que é uma má instrução. Quer ser instruído pelas Escrituras? Veja a questão da ceia do Senhor. Paulo instruiu, porque ele foi bem instruído. Então ele disse, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Hoje eles tomam o pão de manhã, 2 da tarde, 9 horas da manhã. Você quer ver o que é ser instruído? É Jesus falar uma coisa e os discípulos obedecer aquilo, aparentemente fazendo diferente. Por quê? Ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles eram instruídos e eles conheciam a linguagem de Jesus. E eles sabiam que Jesus exigiu o nome. Jesus pediu o nome. E ele sabia por que Jesus exigiu o nome. Como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, mas ele sabia que aquele Filho de Deus vivo tinha um nome. Porque ele sabia a história do anjo. E o anjo disse para Maria, chamarás seu nome, Jesus. Então o filho tinha um nome. Eles aprenderam que o Pai tinha um nome, porque Jesus disse assim, olha, eu vim em nome de meu Pai. E eles sabiam da oração de Jesus quando ele disse, Pai, manifestei teu nome aos homens. O nome do Pai que ele manifestou foi Jesus. Os discípulos também conheciam que o Espírito Santo tinha um nome, porque Jesus disse, o Consolador será enviado em meu nome. Porque Espírito não é o nome dele, Espírito é o que ele é, Deus é Espírito. Mas esse Espírito Santo tem um nome, e esse nome é Jesus. E é por isso que quando aqueles homens bem instruídos, no dia de Pentecostes, foram instruir as outras pessoas, disseram, o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Veja a instrução. Agora, o mesmo que instruiu a Pedro, instruiu a Paulo. Mesmo que Paulo não tenha andado com Jesus, mas Paulo disse na carta aos Coríntios, no capítulo 15, eu espero não esquecer do que eu estou aqui para vos falar, mas o Espírito Santo é quem conduz essas coisas. 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo chegou a dizer aqui, olha, quando ele fala a respeito da ressurreição. Observe. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Observe, esses que foram instruídos por Jesus. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Eu li isto aqui porque eu lembrei dessa escritura, porque eu disse para vocês antes que o mesmo que instruiu a Pedro, instruiu a Paulo. E como foi que ele instruiu a Paulo? Se Paulo perseguia eles, se no tempo de Jesus Paulo estava por outros lados,
No movimento dos primeiros apóstolos, Paulo estava como perseguidor. E como é que eu disse que Paulo também recebeu a mesma instrução do mesmo que instruiu Pedro? Olha lá aqui, olha. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Amém. O mesmo que instruiu Pedro, instruiu Paulo. Aí em Atos 2, você encontra Pedro ensinando o batismo em nome do Senhor Jesus, e em Atos 19, versículo 5, você encontra Paulo ensinando o mesmo batismo. E ordenou-lhe que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Você quer isto? Instrução. Quando a pessoa é bem instruída, é exatamente para levar adiante a luz, para difundir a luz. Agora, por que entramos nesse detalhe? Porque o mensageiro de Deus disse que a luz Deus envia através de um homem. E depois que esse homem sai de cena, a luz é difundida pelos outros ministérios ou por aqueles que foram bem instruídos ao redor daquele homem. E eu disse para vocês, sabe por quê? Nós sofremos muito tempo a respeito da doutrina, sem entender direito o que era a unidade de Deus, sem entender direito o que era a relação entre o pai e o filho. Você sabe por quê? Depois de muito tempo nós tivemos que dar uma palmatória e dizer, irmãos, naquele assunto nós não tínhamos o verdadeiro esclarecimento. Sabe por quê? Porque não fomos bem instruídos. Mas homens que foram bem instruídos pelo irmão Branham, que eu nunca cansarei de citar os nomes dele. O irmão Liveiro é um deles. Até hoje, até onde eu sei, está vivo. Até essa semana está vivo, completando 92 a 93 anos de idade. E aquele homem aprendeu diretamente com o mensageiro de Deus. Andou com ele, caminhou com ele, pregou juntamente com ele. Em muitos cultos ele pregava, dava uma palavra, o irmão Branham depois pregava depois dele e tudo mais. Andaram juntos, muitas coisas foram discutidas com ele, muitos pontos doutrinários das escrituras, inclusive este livro. O livro das eras da igreja. William Branham pregou no púlpito, fez todos os apanhamentos, as anotações, e pregou uma série de mensagens intitulada A Revelação de Jesus Cristo. Depois o texto daquilo, palavra por palavra, foi entregue na mão do irmão Liveiro para que ele colocasse a gramática, gramatizasse aquilo de uma forma correta, tirasse os erros de pronúncias, porque se alguém for digitar as coisas que eu estou falando, vai colocar cada palavra que eu estou dizendo, mas não vai colocar os erros de português. Porque depois, de acordo com a minha esposa, que entende um pouquinho disso, ela diz, tudo bem que você não sabe falar direito, fala errado, mas na hora de escrever, tem que escrever certo. Porque alguém vai ler aquilo e não pode aprender errado. Eu posso falar porta, mas você não pode escrever porta. É porta. Entende? Senão você vai perder a linguagem, vai perder Puxa, já entramos, senão nós vamos entrar em outro detalhe. Tudo bem, o irmão Liveiro então gramatizou e está aqui o livro, né? Uma exposição das 7 eras da igreja. Pois bem, isso aqui que estamos lendo está nos dizendo que Deus, eu quero bater nisto mais um pouco, porque não é só para vocês, tem pessoas de longe, de outros estados, do outro lado do país, que precisam desses ensinamentos. E nós, à medida possível, estamos enviando para eles os cultos gravados. Bem, observe, Deus levantou um homem com a luz, como ele levantou Lutero, como ele levantou John Wesley, como ele levantou muitos homens do passado. E depois, aquilo que aquele homem prega, aquelas pessoas que são bem instruídas, levam aquilo adiante. Este é o modelo de Deus. Foi assim com Moisés chamou 70 para ajudá-los. Foi assim com Jesus chamou 12 para ajudá-los. E assim sucessivamente. Foi assim com Paulo então tomou para si Silas, Timóteo, Tito, porque eram homens que aprenderam, foram bem instruídos e poderiam levar a mensagem verdadeira adiante. Agora, claro, com o passar do tempo aquilo vai se perdendo, mas tem sempre alguém que aprendeu, foi bem instruído. Entende? Eu posso estar pregando aqui da melhor forma possível, e eu não sei quantas pessoas estarão entendendo, como eu gostaria daquilo que eu aprendi, passar para as pessoas, e instruir bem as pessoas. Por isso que eu não meço esforço para isso, porque eu sei que alguma pessoa sairá bem instruída e poderá levar aquilo adiante, como eco das minhas palavras. Como eu estou fazendo eco às palavras do irmão Liveiro,
do irmão Brian, como eles fizeram eco das palavras de William Branham, como ele fez eco daquilo que ele aprendeu pela revelação de Jesus Cristo. É uma continuidade, não pode ser diferente. E foi isso que nós aprendemos no culto anterior, daquilo que João disse: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele disse: quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto ao Pai como o Filho. E nós aprendemos que a palavra tem foi traduzida da palavra grega, cujo significado é eco. E você sabe o que é um eco? Você fala a palavra e aquilo leva-se adiante, aquilo responde adiante a mesma coisa. Um eco não pode ser diferente da voz original. Eu não posso dizer amor e o eco lá na frente falar ódio. Não, senhores. Ele vai responder amor, 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 e assim vai. Se alguém lá no outro lado da montanha ouviu a minha voz e repeti-la, o eco vai continuar para o outro morro, e assim vai. Era assim que os índios se comunicavam antigamente. Não era por fio de telefone, não, viu? Foi assim que a palavra pregada por Salomão chegou até a rainha de Sabá. A Bíblia diz que foi de boca a orelha. Quem aprendeu com Salomão, o conhecimento divino através de Salomão, foi passando de um para o outro pelo deserto, os beduínos, aquele povo de camelo, dromedários, tudo, até que chegou no país de Sabá. E quando a rainha de Sabá ouviu o ensinamento de Salomão, através daqueles que foram passando de boca a orelha, ela então disse: eu preciso receber essa instrução. Então ela foi para lá também. Porque até ela disse: eu vim pessoalmente para ver se aquilo que falam é realmente da forma que foi dito. Agora, 2000 anos de pregação do Evangelho. E alguém sempre está dizendo: eu estou transmitindo, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando sobre Deus, estou falando sobre vida eterna. Está? Será que está? Está fazendo eco às palavras de Jesus? Só faz eco, só leva este eco adiante quem foi bem instruído. Quem foi bem instruído. Então, fechando aqui esse parágrafo, observe. Mas é claro, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Porque se falasse somente o que o mensageiro falou, simplesmente falaria a palavra original que ele disse e o eco da palavra de Deus sairia adiante. E você aprendeu o quê? Que o que Jesus falou era um eco das palavras de Deus. Isto vem da palavra tem. Deixa-me ver. Procura saber quantos minutos eu tenho, para não cansar demais vocês, para não ultrapassar o tempo da gravação. Mas nós examinamos esta palavra, tem. E onde você leu a leitura principal que nós fizemos em João 20, versículo 31, por ali, disse que para que crendo tenhais vida em seu nome. O que você aprendeu sobre isto é uma coisa, mas se você examinar a palavra tem, você aprenderá totalmente diferente. Você vai ver exatamente que aqui no livro de João, no capítulo, deixe-me ver, 1 João capítulo 5, porque esses cultos são cultos contínuos, sempre estaremos dando continuidade ao assunto. Deixe-me ver como é que está aqui. 1 João, vamos lá, para a primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5 de 1 João, o versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então vamos fazer rapidamente aqui uma ligeira junção entre esse versículo e o que o mesmo João escreveu no capítulo 1. Porque a vida estava com o Pai e nos foi manifestada. Bem, quando a vida que estava com o Pai foi manifestada, sabe o que é que o Pai disse? Este é meu filho, a ele ouvi. Quer dizer, agora está com ele. Por quê? Porque Jesus agora estaria falando as palavras do Pai. Então veja agora, vamos ler de novo agora isso aqui. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Primeiro estava com o Pai,
Mas quando foi manifestada, agora procura no Filho. Veja, procura no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá. O que é ter? O que é ter? Examinando esta palavra, tem. Você encontra que esta palavra foi traduzida da palavra grega, eco. Veja que diferença. Eco. E ela é usada por mais de 600 vezes em toda a Escritura. Em toda a Escritura. A palavra grega, eco, ela tem várias aplicações de uso. Inclusive significa ter, suster. E você já aprendeu, os irmãos que estavam no outro culto, que tudo isto, tanto ter como suster, fala do uso, de possessão, ou a relação. Porque se você, na sua relação familiar, se você não tem esta conotação, este eco, sabe? Família, filho, esposo, esposa, isso quer dizer que você não tem. Pode ver na mesma casa, pode estarem juntos, podem gerar filho, mas mesmo assim um não tem o outro, porque não, o relacionamento de alguma forma está interrompido. Então isso quer dizer, quando se trata de Deus, as pessoas podem estar recebendo bênçãos de Deus, ser curado, receber cura, ter prodígios, sinais, maravilhas, no entanto não ter um relacionamento com Deus, não ter vida. Mas por que ter os sinais? Porque a chuva cai sobre todos. A chuva é derramada sobre o trigo e sobre o joio. Tanto o joio se alegra como o trigo se alegra também. Você tem a sua lavoura e lá vai nascer os carrapichos, vai nascer o espinho de gato, ou seja o que for, todas aquelas plantas, erva daninha, seja o que for. E se vir a seca, tanto a semente como a erva daninha vai sofrer o dano. Aí quando Deus manda chuva, não vai cair só a gotinha de chuva lá no pezinho de feijão não, e o outro ficar, sabe? Não, senhor. Ele derrama chuva e molha todos. Agora, Deus, a sabedoria de Deus é essa. O semeador sabe que tipo de semente semeou. O trabalhador sabe que tipo de semente colocou na terra, é aquela que ele vai buscar. Deus sabe que tipo de semente ele semeou. Jesus disse: e o semeador saiu a semear. E perguntaram para Jesus a respeito dessa parábola, e ele explicou. Ele explicou o que era. O semeador é o Filho do Homem. A seara é o mundo. A semente é a palavra de Deus. Veja. Então a palavra de Deus foi semeada. E essa palavra de Deus tem gerado o quê? Filhos da palavra. Não é filhos católicos, não é filhos batistas, não é filhos adventistas, não é filhos universais, não é filho espírita, é filhos da palavra. Não importa quantas outras plantações nasceram aí, Deus virá buscar seus filhos. O resto não sobrará nem raiz nem ramos. Estão juntados, já foram juntados aos molhos. Molho fulano de tal, molho ciclano, molho isto, molho aquilo. Eles estão esperando fogo para serem queimados. Somente a semente irá para o cedeiro. Porque somente a semente tem a vida, que estava com o Pai e foi manifestada através do Filho. Aí João diz então: quem tem o Filho tem a vida. E a palavra tem vem da palavra grega, eco. Eco. Por isso, aqueles que não têm o Filho não faz eco às suas palavras. Não repete suas palavras. Não fala o que Jesus falou. Então olhe nas Escrituras e veja se as pessoas fazem eco às palavras de Jesus. A palavra de Deus diz: olha, isso é errado. As ervas daninhas que estão se beneficiando da chuva espiritual, ele diz: isso foi para aquele tempo. A palavra de Deus, os discípulos que foram bem instruídos, aprenderam com Jesus, foram instruídos por Jesus a respeito do batismo, e eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. A erva daninha diz assim: ó, Pedro errou no dia de Pentecoste. Então se Pedro errou, Filipe também errou, Paulo também errou, porque batizou do mesmo jeito. E até o ano 100, a igreja de Roma batizava em nome do Senhor Jesus Cristo.
Os registros no Vaticano provam isto. No ano de 1955 foi liberado o documento de Roma. E saiu, não sei se no New York Times, alguma coisa assim, quando você lê esses nomes em inglês mesmo, nem adianta tentar, não é? Quando mostraram aquele registro lá do Vaticano do ano 100, onde foi realizado um batismo em Roma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque até ali eles sabiam que Deus é um, e esse Deus gerou um filho, que Deus não é uma pessoa, Deus é espírito. A pessoa de Deus é seu filho, por isso a Bíblia diz, ele é a imagem exata do Pai. Bem, por isso Jesus pode dizer, quem vê a mim vê o Pai, porque ele já tinha dito, o Pai está em mim fazendo as obras. Porque o Filho é uma pessoa, o Pai é espírito e habitava em plenitude naquele Filho. Do mesmo modo, você também como pessoa e pessoas precisa ser habitado pelo Pai, o Espírito Santo, do mesmo jeito que ele habitou em Jesus, ali em plenitude, e em você sob medida, de acordo com a medida do dom de Cristo, disse Paulo. Só no Filho é em plenitude, mas em nós não. Bem, em nós não, em nós é sob medida, de acordo com a medida, até o ponto que você permite, até o ponto que você desprende-se para isto. Viu? Até o ponto que você desprende. Bem, então o que seria fazer com as palavras de Jesus? É exatamente falar o que ele falou, pregar o que ele falou, levar adiante a luz que ele veio trazer. Por isso que os discípulos, olha, as coisas que Jesus fez, ensinou e depois mediante os seus apóstolos. Então é só você ver a doutrina original apostólica e você vai ver se hoje as pessoas têm vida, se têm o Filho, porque se eles têm que fazer eco às palavras de Jesus. Olha, um eco verdadeiro é exatamente falar a mesma coisa. Eu já percebi por hoje que eu não vou conseguir concluir hoje este assunto sobre o eco das palavras de Jesus. Vai ficar para um terceiro culto sobre este assunto. Mas eu quero citar para vocês, nesse final de culto já, como Jesus se expressou. O que é fazer eco às palavras de Jesus. Particularmente eu não tenho nenhum ensinamento próprio. Eu não posso ter. Eu posso pregar a coisa mais profunda que você já ouviu. Mas pode saber de uma coisa, eu tive que aprender de alguém. Porque as Escrituras não é de particular interpretação. Mas já está estabelecido que homens instruídos por Deus, inspirados por Deus, foram movidos pela inspiração do Espírito Santo. Agora, se todos vocês, se todas as pessoas esperarem uma revelação do Espírito Santo para entregar uma nova doutrina, um novo ensinamento, acontece o que tem acontecido aí. Cada grupo tem uma revelação diferente. Cada igreja tem um ensinamento diferente. E quando você junta todas elas, está longe da palavra original. Então não tem um filho, nem o pai nem o filho. Porque quando se tem tanto o pai quanto ao filho, então faz eco às palavras de Deus. E eu vou dizer para vocês de uma forma mais clara por quê. Jesus começou a ensinar, e não só ensinar, mas também fazer. Está no livro de Atos. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo a respeito das coisas que Jesus começou a ensinar, não só a ensinar, mas também a fazer. Então Jesus fez alguma coisa. Sabe o que ele disse a respeito de fazer? Ele disse assim: o que eu faço, eu aprendi com meu pai. Não sou eu que faço, é o Pai que está em mim fazendo as obras. Quando se maravilharam de sua doutrina, quando ele pregou um sermão e as pessoas se maravilharam de sua doutrina, um gritou: bem-aventurados seis que te amamentaram e o vento que te gerou. Se essa pessoa vivesse hoje, era um católico fervoroso que ia adorar a Maria, não é? Era devoto da Aparecida. Jesus respondeu: antes, mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre. E como é que cumpre as palavras de Deus? Fazendo eco a estas palavras, aceitando em seu coração e se tornando a luz e refletindo aquilo adiante, como ele fez. Jesus não pregou nada dele mesmo, Jesus não ensinou nada de si próprio, ele disse isto. Ele disse assim: olha, a doutrina que eu vos ensino não é minha,
Ele disse: o que eu vos ensino, eu aprendi junto com meu Pai. Olhe nas Escrituras que está desse jeito. Ele curou enfermo, ele expulsou demônios, ele ressuscitou os mortos. Ele, Jesus. Mas como foi que ele fez tudo isso? Ele disse como foi. Ele disse: o Pai está em mim fazendo as obras. Quando perguntaram a ele por que ele não curou as outras pessoas, e ele foi até o famoso tanque de Betesda, onde tinha ali centenas, talvez milhares de doentes, de tudo quanto é tipo de enfermidade, ele passou por todos eles, o Senhor Jesus, compassivo e misericordioso, mas passou por todos aqueles doentes, pedindo ajuda, gritando, gemendo de dor, e ele passou por todos eles. Nada o tocou, nada o comoveu. Ele foi diretamente a um e disse: que fazes aqui? Por que estás aí? É que aqui tem um anjo que desce dessas águas e toda vez eu chego aqui, quando a água se move, o primeiro que é jogado lá dentro é curado. Já tinha um bocado de gente mergulhando lá dentro, tibunga para cá, tibunga para lá, porque as águas tinham sido movidas. Então tinha uma tradição antiga que dizia isto. E essa tradição era verdadeira, porque os resultados mostravam que era. Aqueles que entravam lá dentro eram curados. Mas aquele coitado parece que 38 anos, ainda bem que já estava velho, né? Para 38 anos sofrer daquela enfermidade, quem sabe ele já tinha seus 40, 50, não sei. Mas estava ali há 38 anos. Jesus chegou e disse: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou, jogou. Você imagina cama como nossos dias. Ora, pense no outro tipo de cama, uma esteira velha, ou seja o que for. Uma grade de madeira suja, seja o que for. Mais ou menos couro de bode, né? Qualquer coisa. Pense numa coisa parecida. Pega e leva, e jogou aquilo nas costas e foi embora. Então procuraram saber de Jesus: por que fizeste isto? E os outros? E as outras pessoas? Jesus disse assim: o filho nada pode fazer de si mesmo, mas aquilo que vê o Pai fazer, isto o faz igualmente. Então aquilo que Jesus fez, o Pai mostrou para ele em visão e disse assim: é aquele que você vai curar. Porque esse é um trabalho de Deus. Jesus é curador, é salvador, é tudo isto. Jesus é por quê? Porque Deus realiza a obra através dele. O salvador é Deus mesmo, o curador é Deus mesmo, o mestre é Deus mesmo. Tudo é Deus, mas ele tem um padrão através do qual ele trabalha. E esse padrão não pode ser rompido. Então o padrão que ele usou foi seu filho. E o filho disse: a doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. O ensinamento não é meu. Os milagres não sou eu fazendo, é o Pai realizando as obras. O que eu vos ensino eu aprendi com meu Pai. O que é que Jesus era? Um eco das palavras de Deus. Agora, Deus não é eco de outra coisa. Ele é a palavra original. É dele que saiu o som original. E o Filho transmite aquilo adiante. E aqueles que aprenderam com o Filho transmite aquilo adiante. E assim vem a palavra de Deus de geração em geração. Quem tem o Filho, isso quer dizer, quem faz eco das palavras do Filho, tem a vida. Simples falar a verdade. Eu quero saber se tem a verdade dentro de si. Porque simplesmente falar que ele não casará tem efeito. O efeito vem através de você se tornar a luz, um difusor, um difundidor desta luz. Então você falará exatamente o que está no original. Porque a semente original, Deus falou a palavra, seu Filho a expressou, a manifestou, os apóstolos então a levaram adiante e dali veio. Sempre teve alguém que levou aquilo de uma forma fiel. Mas pense que durante o tempo de Jesus já tinha um grupo ali separado, curando enfermo. E os discípulos disseram assim: mestre, nós encontramos alguém lá curando em teu nome e não andam conosco. Eu quero impedir isso. Deixa eles, deixa, é assim mesmo. No tempo dos apóstolos você já encontra que tinha um que queria comprar, queria dar uma soma de dinheiro para ter o mesmo dom que Pedro tinha. Para quê ele queria fazer aquilo? Sempre haverá os imitadores. Sempre haverá centenas e milhares que também quererão fazer, porque é uma obra boa pregar o Evangelho. E bem-aventurados os pés daquele que prega as boas novas. Então todos querem ser bem-aventurados.
Mas nem todos têm. Aquele que tem é aquele que faz eco, que leva adiante aquilo que foi dito no original, porque vai indo de fé em fé, de glória em glória, até que chega o final de tudo. Quando isso chegar em Deus. Conta uma história aqui no ouvido do irmão Judã, sabe? Bem baixinho. E ele conta no ouvido do irmão Biratã, e aquilo vai. Quando chegar lá no final, tá tão distorcido. Diga agora, venha para mim e diga o que é que eu disse. Olha, ele falou isso, digamos assim, 10 palavras, uma historinha de 10 palavras. Eu chego para o ouvido do irmão e diz: olha, irmão Judã, no dia tal e tal aconteceu tal e tal coisa, e aconteceu isso e isso, tá bom, conte para o outro. Aí ele vai e daqui a pouco ele já se perde. O terceiro ou quarto já não consegue mais dizer a mesma coisa. E quando chegar no final, não tem nada a ver com o que foi dito. Isso já foi feita, essa experiência em grupos de dinâmica, já vi isso acontecer, já participei de dinâmica desse jeito. Não sai a mesma coisa. Agora, por que será que naquele dia, quando todos se apresentarem diante do Pai, haverá essas palavras: apartai-vos de mim, eu não vos conheci? Sabe por quê? Porque eles nunca tiveram a vida, nunca tiveram filho. E então, durante a sua existência, eles não transmitiram a verdade de Deus. Eles não fizeram eco às palavras de Jesus. Eles falaram muito bonito, falaram de Deus, falaram do Evangelho, falaram de tudo, mas não fizeram eco, não transmitiram o original, porque um eco não pode ser diferente da palavra original. Agora, quando Deus falou sua palavra e aquilo veio de geração em geração, no final do tempo, quando aquilo voltar para Deus de novo e formar o círculo, aí você vai ver que será a mesma coisa. E estes receberão esta ordenança assim: olha, vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que para vós foi preparado desde antes da fundação do mundo. Agora os outros, nunca vos conheci. Que é isso? Em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Sim, vocês se beneficiaram das coisas. Nunca vos conheci. Veja, isso quer dizer, minha natureza nunca foi manifestada em vós. Nunca falei através de vocês, porque o que vocês falaram não condiz com as Escrituras, não é como está escrito. Vê o cuidado de falar exatamente o que está na palavra. Por isso, quando vocês vêm e perguntam: o que é que você acha de tal coisa? Isso pode, isso não pode, devemos isso, como é? Veja como está nas Escrituras. Porque nós não podemos falar algo diferente do que está nas Escrituras. Mas aquilo não foi para o nosso tempo? Aquilo não foi para o outro tempo? Foi o que eu falei para uma moça de uma determinada igreja, que ela disse: não, eu creio nos 10 mandamentos. Eu olhei para ela e disse: você crê mesmo nos 10 mandamentos? Creio. Tá, então os 10 mandamentos para você foi só o decálogo que Moisés proferiu lá para eles, né? E aquela outra escritura que também está nas palavras de Moisés: não esteja a roupa do homem da mulher, a roupa da mulher no homem, isso é abominação ao Senhor. Eu estou vendo que você está com roupa de homem, e não é mandamento de Deus. Mas você sabe, a igreja diz que está tudo bem. Não está fazendo eco às palavras de Deus. Viu? Mas a igreja disse, o pastor disse, a igreja tal liberou. Então Deus não é libertino. Deus chama o homem para uma total separação da incredulidade. A luz não pode ter comunhão com as trevas. A luz não pode ter comunhão com as trevas. Então, todo aquele que professar filiação com Deus tem que manifestar sua natureza, tem que manifestar seus atributos aqui na terra. E aquele que faz eco às palavras de Deus, que crê nelas e a transmite da forma que foi anunciada originalmente, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Amém? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Eu estava aqui com as 5 páginas de anotação e não saí da primeira. Então nós teremos mais culto que falaremos ainda sobre esse assunto. Pode ter certeza que seremos mais uma vez beneficiados pela revelação da doutrina de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós te amamos, Pai. E o Senhor já disse em tua palavra: se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Se vocês forem filhos do vosso Pai Celestial, cumprirão as minhas palavras. Ó Deus, se o Senhor disse que a tua palavra é a verdade, e a verdade é que liberta, que haja libertação total nesta noite para as nossas vidas, Senhor. Nós não temos que viver segundo o mundo.
Nós não temos que viver de acordo com os ditames de Satanás, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo é fazer com que o homem descreia na tua verdade, na tua palavra. Por isso o pecado é incredulidade. As outras coisas são atributos disso. E nós não podemos ser incrédulos, porque o Senhor está em nós. E o Senhor em nós nos leva a crer na palavra. Porque o Senhor crê na palavra que o Senhor disse, porque sabe que tem dito a verdade. Como disse Davi, não permitirá que o seu santo veja a corrupção, nem deixará sua alma na tumba, na sepultura. Por isso teu filho sabia, meu Deus, que ressuscitaria no terceiro dia. Por isso ele disse: derrubai este templo, em 3 dias o reedificarei. Porque ele cria nas palavras do Pai. E nós também cremos na tua palavra. Então, se cremos, temos que obedecer o que está escrito, mesmo que tenhamos que pagar um alto preço, o preço da renúncia, das críticas, das decepções, o preço de não termos o que o mundo tem, o preço de não usufruirmos das coisas que as pessoas usufruem e sentem prazer nelas. Mas nós sabemos que quando renunciamos a nós mesmos e deixamos a vida de Cristo viver através de nós, nós estamos entesourando tesouros no céu. Porque a nossa casa não é esta, o nosso reino não é este. Nós almejamos uma cidade que virá de cima. Nós não almejamos esta cidade, nós não almejamos as grandes capitais, nós não almejamos este país, nós almejamos a Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como esposa ao seu marido. E nós queremos viver nesta cidade, Pai, preparada para um povo preparado, porque o Senhor disse: eu vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Porque como o pai se alegra em ver os filhos ao redor da mesa, do mesmo jeito o Senhor se alegra em ver todos os teus filhos se alimentando da palavra. E naquele grande dia, Senhor, naquele grande amanhecer, quando esta vida cessar, quando as coisas aqui embaixo estiver sendo terminada, quando este mundo estiver sendo destruído, todos os teus filhos, todos aqueles que difundiram tua luz, estarão ao redor daquela grande mesa com milhares de quilômetros, onde todos participarão ali do pão e o vinho ministrado pelo próprio Senhor. E diz a tua palavra que lágrimas sairá dos nossos olhos, e o Senhor virá na sua beleza e santidade, e com o seu manto limpará dos nossos olhos toda lágrima, e dizer: não chores mais, tudo tem terminado. Entra no gozo do teu Senhor. Oh Pai bendito, tu que é comparado esta vidinha aqui com isto que nós cremos, Pai, isto aqui não é nada. Então transforma os nossos pensamentos e os nossos desejos, para que nos desapeguemos destas coisas da vida e nos entranhemos mais com aquelas coisas que são celestiais, e que possamos mesmo aqui na terra viver de acordo com os ditames do céu. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém.